O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ameaçou, né, usar forças militares contra Porto Rico. Inclusive, as forças militares que ele ameaçou utilizar são o Batalhão de Exército Abreu e Lima do Brasil. Ou seja, nós vamos utilizar a força contra Porto Rico, contra o imperialismo norte-americano. E a gente vai falar um pouco disso, porque deu uma repercussão muito negativa. Agora, o Maduro volta a falar em forças militares contra os Estados Unidos, falando ter ajuda de Cuba e Nicarágua. Pois é, a situação está mais tensa do que você possa imaginar. Aquele assunto do Pix continua dando dor de cabeça também para o Haddad. Enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Lula está enfraquecido, né? A aproximação de Lula com Maduro gerou um desgaste muito grande. Tudo isso é pauta desse nosso editorial. Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Se você não fez o download do livro Segredos Milionários e Leilões, faz o download, aprenda a ganhar dinheiro com leilões de imóveis, tá bom? Vamos começar? Vamos entender? Olha só. Maduro. Venezuela se prepara para tomar armas, ou seja, utilizar armas se necessário for. Essa matéria é da Euronews espanhol, tá bom? Diz o seguinte: Nicolás Maduro acendido, né, os alarmes neste sábado ao afirmar que o país prepara, junto com Cuba e Nicarágua, para tomar as armas, se for necessário, com o fim de defender o direito da paz e soberania da Venezuela. Maduro, quem assumiu o seu terceiro mandato consecutivo entre denúncias de fraude eleitoral por parte da oposição, chamou a formar uma grande aliança mundial contra o fascismo, evocando a luta da extinta União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. Que nada se equivoque com a Venezuela. Advertiu. Se é pelo bem, avançaremos pelo bem. Mas, se é pelo mal, nós venceremos. É o que disse o ditador da Venezuela. E isso aconteceu depois que ele disse que invadiu Porto Rico, né? Ou seja, utilizando as tropas brasileiras. A Jennifer González é a governadora de Porto Rico. E aí, olha só. Às vezes a gente fica meio perdido, né, no cenário geopolítico. Uma informação que eu desconhecia, né? Porto Rico é uma colônia americana, né, por opção do seu próprio povo. Então quem nasce em Porto Rico é americano, embora não tenha o direito de votar, não tenha o direito de exercer, né, a escolha da Câmara e do Senado norte-americano, né? É um cidadão americano quem nasce em Porto Rico. Essa informação, né, eu desconhecia. Eu achava que Porto Rico era um país autônomo, independente. Não é. É uma colônia norte-americana por opção do seu próprio povo. Inclusive, há 51 dias atrás, teve um plebiscito onde o povo de Porto Rico, né, tinha a opção de optar pela sua liberdade, né, pela sua autonomia, soberania, ou manter sua segurança, estabilidade protegida pelo governo norte-americano. Porto Rico, que é uma ilha, né? Uma ilha norte-americana. E eu não sabia desse detalhe. E quem comanda lá não tem uma presidente, né? É uma governadora, a Jennifer González. Olha só que interessante essa informação. Eu não sabia. Se você já sabia dessa informação, coloca no comentário. Ela escreveu uma carta ao presidente Donald Trump pedindo socorro e pedindo ajuda, porque a soberania norte-americana, né, foi invadida. Jennifer González, governadora de Porto Rico, solicitou a Donald Trump que intervenha diante da ameaça de invasão por parte da Venezuela. Recentemente, o ditador Nicolás Maduro afirmou que libertará Porto Rico com soldados brasileiros. Fontes próximas a alguns senadores e congressistas republicanos expressaram preocupação com o Brasil, alegando que Maduro não faria referência a tropas brasileiras sem algum tipo de envolvimento do governo brasileiro nesse plano. Tanto é que a informação não foi rechaçada pelo governo brasileiro. O que mais chamou a atenção e que mais estranhou é que o governo brasileiro deveria ter feito uma nota de imediato falando que o Maduro tá biruleibe, tá loucão, tá pirado da cabeça, que isso não faz sentido. Mas não,
O governo brasileiro simplesmente se calou, né? Ficou caladinho, ouviu o Maduro fazer ameaças e meio que chancelou isso aí, né? Deixando isso calado. O Ivan Kleber, ele fez uma publicação mencionando, né, o que a governadora de Porto Rico falou sobre o Trump aí. Dá uma olhada. A governadora de Porto Rico enviou uma carta a Donald Trump pedindo que ele intervenha diante das ameaças de Nicolás Maduro. No último fim de semana, Maduro falou na libertação de Porto Rico e inclusive cogitou o possível uso de forças armadas brasileiras na operação. Em suas redes sociais, a governadora Jennifer Gonzalez publicou o seguinte, abre aspas, o ditador venezuelano Nicolás Maduro pediu uma invasão de Porto Rico, uma ameaça aberta aos Estados Unidos e à nossa segurança nacional. Enviei uma carta ao presidente Trump confiando que seu governo responderá rapidamente e deixará claro para o regime de narcos de Maduro que os Estados Unidos protegerão a vida e a soberania americana e não se curvarão a bandidos mesquinhos e assassinos. Fecha aspas. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Muito obrigado pela audiência. Pois bem, pessoal, e este é o ponto que nós estamos observando, né? Por quê? Os conflitos estão se tornando cada vez mais latentes. Foi uma ameaça direta aos Estados Unidos. Ao ameaçar Porto Rico, ao ameaçar invadir Porto Rico com o exército brasileiro, pintar meio fio lá, né? Deve ser, só pode. Ele ataca diretamente a soberania norte-americana. O Leandro Rochel, ele também fez uma publicação falando desse efeito Trump, né? O quanto isso está impactando o Brasil. Dá uma olhada essa publicação aqui que eu achei bem pertinente a gente discutir aqui com vocês. Se tem algo que eu aprendi nos últimos mais de 10 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e ao mesmo tempo acompanho a cena política, social e econômica do Brasil diariamente, é que o Brasil está sempre atrás nos acontecimentos. Alguns anos atrás nas tendências americanas e globais. Além disso, o Brasil tem uma outra característica. Acaba absorvendo de maneira mais eficiente aquilo que é o pior, aquilo que é mais nefasto, e acaba absorvendo menos, tendo uma capacidade menor de aproveitar aqueles ventos favoráveis. Essas são as duas características básicas. Se não vejamos o que aconteceu na política americana e na política brasileira nos últimos vários anos. Nós tivemos, em 2016, dois fenômenos globais, né? O Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e a eleição de Trump, que representam uma revolta popular contra o socialismo globalista. No Brasil, isso foi acontecer apenas em 2018, com a eleição do Bolsonaro. Qual foi a resposta dessas elites globalistas à revolta popular? Foi a emergência de uma estrutura opressora, de uma estrutura de censura, de perseguição à direita. A esquerda, utilizando o aparelhamento das instituições em curso nas últimas décadas, né, utilizou essa estrutura, esse deep state, esse establishment, para perseguir, para censurar a direita. Isso foi feito através do meio estatal, mas aqui nos Estados Unidos principalmente através do meio privado. Eles utilizaram esse aparelhamento das empresas que controlam a internet, por exemplo, para censurar, para perseguir aí a direita, esse movimento que eles chamam de populista. Exatamente a mesma coisa aconteceu no Brasil com certo atraso, só que no Brasil foi muito mais intenso, porque nós tivemos uma perseguição em massa, né? Pessoas sendo censuradas, sendo alvo de perseguição judicial, de busca e apreensão, até mesmo de prisão, né? Uma censura vinda aí das instituições do Estado, principalmente no Brasil, do Judiciário. Aqui nos Estados Unidos, como existe um nível de institucionalidade mais elevado, essa perseguição ficou limitada. Pois bem, nós tivemos então, utilizando essa estrutura, né, controle da imprensa, controle de uma máquina estatal e outros fatores, como a pandemia, a volta ao poder da esquerda, pelo menos aqui nos Estados Unidos no poder executivo, através de todo tipo de manipulação eleitoral. O que nós tivemos no Brasil? No Brasil, reabilitaram lá o Lula e
de todas as formas possíveis, né, empurrar o sujeito para a presidência. Isso causou uma revolta popular novamente. Nos Estados Unidos, essa revolta popular foi simbolizada pelo 6 de janeiro. Anos depois, quase na mesma data, nós tivemos o 8 de janeiro no Brasil. E agora o que acontece aqui nos Estados Unidos? A população, pelo menos a maioria, não aceitou essa agenda de extrema esquerda, promovida novamente através da censura, através de coisas como ideologia de gênero, através de coisas como políticas de EI, né, políticas de cota, até mesmo nas grandes empresas americanas, numa expansão ilimitada do Estado, dos gastos do Estado que produziram uma inflação e uma piora na qualidade de vida de todo mundo, e isso produziu a volta ao poder de Donald Trump, a retomada do poder por conta desse movimento que a esquerda radical chama de movimento populista. E a gente está observando aqui nos Estados Unidos a elite empresarial percebendo a furada que foi embarcar nesse projeto globalista. Ou pelo menos parte dessa elite está percebendo que isso não vale a pena, isso não gera consenso. Isso gera necessidade de um nível de repressão que não é condizente com os valores ocidentais. E a melhor representação disso é a posição do Mark Zuckerberg. Diferentemente do que Elon Musk fez, Elon Musk parece ser um idealista, né? Ele defende de fato a liberdade de expressão, o livre mercado, né? Uma sociedade mais aberta e mais livre. O Mark Zuckerberg é um sujeito mais pragmático, né? E ele foi, aparentemente, ele foi no Joe Rogan explicar isso, ele foi acossado por essa elite globalista representada pelo Partido Democrata aqui nos Estados Unidos para ir à frente com a censura, com o fim, né, da capacidade da direita se expressar, que ficou mais evidente durante a pandemia. Então ele sentiu refém desse processo e agora ele está aproveitando, né? Ficou mais fácil agora que o Trump venceu as eleições e que o Elon Musk puxou essa corda no meio empresarial e especialmente entre as Big Techs quando ele comprou o Twitter. Agora ele sente mais à vontade de defender esses valores porque, né, também são melhores para ele como um dos donos dessa grande máquina de comunicação que é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Então o que a gente está vendo é a mudança radical aqui nos Estados Unidos do meio empresarial, representada por Mark Zuckerberg, que também anunciou o fim dessas políticas DEI, né? Para quem não sabe, é Diversity, Equity, Inclusion. De uma certa forma, é uma política identitária que coloca a representação por cor de pele, né, por sexo, inclinação sexual, acima daquilo que é a base de uma sociedade estável, que é a meritocracia, que é você colocar as melhores pessoas nos cargos de poder, seja no Estado, seja no meio empresarial, seja, né, na livre iniciativa. Então é óbvio que essa política de AI não funciona e acaba sendo um peso para os Estados Unidos ou para qualquer nação, enquanto você não tem isso em países como a China. Só que o Brasil, como está atrasado nesse processo, ainda está com essa mentalidade identitária e repressiva da esquerda americana que não funcionou por aqui. Isso gera um problemão para esse pessoal do regime brasileiro. Porque agora que o vento virou, eles estão numa encruzilhada. Ou eles vão à frente com o projeto totalitário, e isso requer um nível de energia gigantesco e de ineficiência que produz aí muita dificuldade para manter o poder, ou eles precisam fazer uma mudança, né, nessa direção que eles não sabem como fazer, sem perder o controle da situação. Então será muito interessante observar como o regime brasileiro vai lidar com esse problemão. Mas o fato é que daqui a poucos dias, daqui a uma semana, no dia 20 de janeiro, inicia, né, oficialmente a presidência de Trump e ele vem, né, com muita energia, com sangue nos olhos, depois de ter sido perseguido, depois de ter sido trucidado aí pela máquina né, de perseguição democrata, mas ter não só sobrevivido, mas vencido. E isso fará muita diferença para o mundo e para o Brasil. Pois é, essa é uma aposta muito grande por parte da direita. Donald Trump vai voltar
como disse o Leandro Rochel, com sangue nos olhos, né? Ou seja, com vontade de vingança, igual o Lula voltou, não foi diferente, né? Só que a esquerda vai sentir, de certa forma, né, a pressão, porque a própria esquerda abriu todos os precedentes que a direita precisava para agir. Então, tudo que a esquerda fez, pois é, a direita vai fazer, falando, olha, eu estou agindo exatamente como a esquerda fez. Pois é, parece que o bicho vai pegar, até porque do lado da esquerda dá para você utilizar, né, ações penais de corrupção, de lavagem de dinheiro, um monte de coisa que a gente sabe que tem muito nas gestões aí passadas, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o Pix, né? Continua dando repercussão isso aqui, continua dando auê. Matéria do Metrópolis, Pix fiscalizado, revolta a classe média e o governo tenta ajustar o discurso. Pois é, né? Assim, é complicado você explicar para uma pessoa, não existe comunicação boa ao informar que a pessoa vai levar uma injeção na testa, tá? Não tem jeito. O negócio é tenso. Não é a comunicação do governo que é ruim, são as medidas do governo que são ruins e não tem como disfarçar. Na última semana, novas regras da Receita Federal para fiscalização e transferências financeiras tomam conta do debate nas redes sociais. As críticas referem-se sobretudo à ampliação do monitoramento das transferências via Pix, que recebeu o nome de taxação do Pix, mas não é taxação do Pix, é monitoramento do Pix, o sistema de pagamento em tempo real do Banco Central, desde 2020. Os ruídos vieram, né, a público no momento em que o governo Lula faz ajustes na comunicação. As críticas às medidas anunciadas pela Receita estão mais centradas na classe média que movimenta, né, os montantes indicados, que é até R$5.000, né? O que aconteceu? Esse efeito Pix aí, mas gerou um desgaste tão grande no governo que estão falando até em queda do Haddad, tá? Falta de avaliação política de Haddad sobre Pix incomoda o PT. Os integrantes do PT ficaram incomodados com a péssima repercussão das novas regras da Receita Federal para o monitoramento do Pix. Atribuem a confusão na divulgação à falta de vontade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de submeter as ações da equipe econômica a uma avaliação política prévia. Correligionários do ministro afirmam de forma reservada que a mudança do fisco não foi discutida internamente pelo governo e, portanto, não foi possível fazer uma avaliação ampla dos impactos políticos que a medida poderia ter. Tampouco foi possível traçar uma estratégia de comunicação para a publicação de novas diretrizes. Ou seja, não adianta você tapar o sol com a peneira, não adianta comunicação, não adianta fazer agrados para a Rede Globo, entre outras. Para vocês sentirem, né, para vocês perceberem o quanto que a esquerda está sentindo, né, as pancadas, né, o quanto a rede social, inclusive, está sendo aí um divisor de águas e o quanto está incomodando a esquerda. Olha só, a Daniela Lima, que é aquela apresentadora da Globo lá, da Globo News lá, ela sentiu tanto impacto que ela teve que se defender daquele meme do Kit Lula. Ah, o pobre vai voltar a comer picanha, que não sei o que, lembra? Ela teve que se defender e ela já vê, né, o desastre econômico que se tornou este governo Lula. Olha só o que ela diz. Essa questão da inflação e por que está pegando tanto, né? Eu fiz uma análise, eu ainda não estava aqui, né? Depois da eleição do Lula, como o mercado reagiu, né? Que ativos o mercado valorizou, né? No dia seguinte. Olha, assim, as redes sociais, voltando a esse tema que agora permeia tudo, elas são tão perversas, mas tão perversas que as pessoas cortam as coisas e fazem graça com isso. Tudo bem, eu não me incomodo com a graça, eu me incomodo com a maldade. Porque quem opera no mercado sabe que o mercado funciona no dia a dia. Uma notícia na China, nos Estados Unidos, pode mudar completamente a percepção do mercado, em especial de bolsa, sobre qualquer coisa. Mas o dia seguinte da eleição era um dia para olhar o que é que o mercado estava apostando que ia se valorizar. Entre esses, e por que eu voltei a esse assunto, né? Entre esses ativos que se valorizavam estavam de um atacarejo, as ações de um atacarejo ou maior atacarejo do Brasil. E aí, na época, eu comentei que aquilo ali, por óbvio, era uma aposta, um reflexo das pessoas colocando dinheiro, onde elas achavam que o Lula, pelo gogó que ele usou na campanha, ia focar. Então, fazia a propaganda do brasileiro, que, aliás, é uma cobrança que ele vai ter que responder. O governo vai ter que responder. Não é uma a aposta, foi do mercado, tá? Não era minha, né? Bom, se o Brasil vai voltar a comer picanha, vai investir aqui no atacarejo, vamos pensar em mercado. E aí, o que acontece? A frustração, o efeito rebote da promessa, quando ela não é cumprida, ela é muito maior.
por todos os efeitos técnicos que o Valdo falou, entre safra, crise climática, água, energia, que lá fora, né, primeiro os combustíveis ficaram muito caros, não importa, eu estava no final do ano, Valdo, agora acho que te livro do corte maldoso, falei na fechada, porque a gente já fala isso para no rebote, eu estava no final do ano no mercado, fazendo comprinhas assim para poder fazer nossa ceia, né, minha ceia com a minha famíliazinha, e aí tinha uma senhora atrás de mim e ela trabalhava numa barraca, num restaurante de praia, né? E ela falou, esse carrinho aqui no ano passado me custou R$1.200. Agora, vamos ver quanto é que fica, porque eu tenho certeza que o dinheiro que eu tinha não paga mais. E é disso que se trata, né? E essa é a cobrança em cima dele. Porque por mais que os dados falem, olha, o Brasil voltou a ser um país majoritariamente de classe média, o poder de compra das pessoas que elas sentem mais e onde pesa mais é alimento. Então, assim, tem uma série de variáveis, mas não importa. O custo político é o do governo. Prometeu e vai ser cobrado, né? Vamos ver o que vai fazer em relação a isso. Quer fazer um último adendo? Não é isso. Comentários. Ou seja, o custo político é do governo, prometeu e não cumpriu, né? O Eduardo Bolsonaro ainda ironizou aqui, né? Nossa, então o Lula não cumpriu o que prometeu na eleição de 2022 e a especialista não conseguiu prever isso? KKK, né? Nofa, né? Ou seja, tirou onda bonito aqui que é o Daniela Lima, né? Mas o fato que a gente precisa admitir aqui com esta situação a gente percebe cada vez mais tá mais difícil para essa comunicação do governo Lula manter, né, uma coerência na defesa do dito curso cidadão aí. Então não vai continuar, não vai conseguir manter uma defesa para ele e não existe comunicação, né, que justifica de maneira bonita que você vai tomar injeção na testa, é o que eu acabei de falar. Então não adianta melhorar a comunicação, o que tem que melhorar é a gestão, coisa que ele já deixou bem claro que não vai, principalmente agora perto de eleição, aí é que vai liberar a louca, né, aí que a Mona vai ficar maluca mesmo. Essa é a realidade, tá bom? Abraço pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.